Queria reler com vocês, né? O Evangelho de domingo, de Mateus, para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Vamos conversar sobre isso na nossa vida. Claro que a grande maioria que aqui já está aqui porque já tem uma caminhada e já procura Deus, não é? Já tem uma caminhada. Mas aqui nós temos duas coisas. Nós temos o homem que estava no campo e achou um tesouro escondido. Então, às vezes, aqui o Evangelho nos coloca diante de uma atitude humana, de uma alegria, quando você encontra alguma coisa que você não procurava e é uma coisa grandiosa. E, às vezes, o nosso primeiro encontro com Deus é assim, eu não procurava por Ele, mas o encontrei. Isso tem um nome, chama serendipia. O serendipismo. Isso é baseado num conto britânico. Esse conto foi escrito em 1724 por um escritor, e ele chama Os Três Príncipes de Serendip. E eram três rapazes que, por onde eles passavam, eles viviam na região do Ceilão. Hoje é Sri Lanka. E eles tinham uma capacidade imensa de observação, de estar atento a tudo, e isso junto com a sagacidade deles, com a inteligência, com a capacidade de observação, eles conseguiram resolver todos os dilemas da caminhada. Então, isso para nós, na nossa vida, tanto na vida da ciência, na nossa vida, como na vida espiritual, isso existe, o serendipismo existe. Quando a ciência, por exemplo, a descoberta da penicilina, do raio-x, os manuscritos de Qurã, a descoberta de Colombo, tudo isso não foi porque eles saíram para procurar aquilo. No meio do caminho eles encontraram, mas eles estavam com os olhos abertos, estavam preparados para. Então, serendipismo é isso, é eu estar aberto para reconhecer aquilo de novo que chega. Às vezes a gente está tão fechado que a gente não percebe. Né? E na Bíblia tem vários relatos disso. Né? Vocês imaginam a samaritana que saiu para buscar água e encontrou o autor da água viva. Você imagina Zaqueu que subiu numa árvore de curiosidade, Jesus falou, vou ficar na sua casa hoje. Caiu da árvore, lógico. Porque ele saiu de curiosidade para ver quem ele era, Jesus o achou. E às vezes a nossa vida é assim. E a gente fala, Filó, mas Deus não se manifesta, não. Eu não consigo perceber. Mas a gente não consegue perceber porque a gente anda fechado. Então a gente às vezes fica esperando grandes sinais de Deus e não vê a delicadeza daquele que trabalha em tudo e em todos, o dia inteiro. Então se eu não estou com os olhos abertos, meu coração pronto, eu não vejo Deus agir na minha vida, não percebo. Porque eu tenho que perceber, viver, receber aquilo e agradecer, porque Deus faz. Ele está atento e Ele cuida. Então, isso faz parte da nossa vida quando a gente, às vezes, descobre e tem um encontro com Ele sem estar esperando. Você não estava esperando, mas Ele estava. Mas como você já estava atenta para, você consegue perceber. Isso é uma parte. Né? Essa é uma parte da nossa caminhada, que a gente pode estar atento. Isso foi tão interessante que acho que foi sábado. E eu saio da igreja, uma menina, uma jovem, me parou e falou, eu estou fugindo de Deus, toda dificuldade de rezar. Eu percebi que eu estava escorregando. Mas agora eu estou tentando voltar, mas eu não consigo. Preste atenção, que ela falou, me ensina um livro, me dá um livro que fala da intimidade com Deus. Eu falei, não tem livro, meu bem. Não tem livro. Sabe por que você não está conseguindo fazer uma ligação com Ele? Porque é a mesma coisa quando você encontra um amigo e que, em vez de você conversar aquilo que é essencial, você fica na periferia. Né?
A gente conversa como é que está o emprego, como é que está o povo em casa, qualquer outra coisa, mas você não fala do seu sentimento, da sua alma. Você não conta se você está sofrendo, se você está feliz. Você não tem a liberdade de contar para o outro de verdade o que está acontecendo com você. Então fica na superfície, vai fazer contato que dia? Nunca. Falei, minha filha, concentra. O problema é que a gente está disperso. Concentra em ti mesmo. É isso que Santo Agostinho nos diz. Volte para ti, volte para a sua intimidade. A hora que você sentar com o Senhor, fale não o que está no seu lábio, mas o que está no seu coração. Fala com Ele. E aí você verá, porque Ele está ali, Ele habita ali. Não tem jeito de não fazer contato com Deus, não tem jeito, é simples. Basta ser verdadeiro. Falei com ela, conte para Ele de verdade a sua vida. Conte para Ele de verdade o que está ruim. Fala com Ele, fala com o Senhor. E é claro que Ele vai agir. Claro. Então, é preciso que a gente volte. Santo Agostinho fala, Senhor, que eu me conheça e que eu te conheça. Porque dentro do ser humano tem tantos tesouros dentro do nosso coração. Mas se ninguém buscar por eles, se ninguém persegui-los, se ninguém despertá-los, de que serve isso? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar atento. O Papa Francisco falou, quando ele falou lá na Aparecida no discurso, se permita ser surpreendido por Deus. Se permita. Permita que Deus te surpreenda. Que Deus traga para você um novo na sua vida. Porque é muito triste, né? Quando Jesus contou essas parábolas, na verdade, eu acho que ele queria semear no coração da gente assim, será que de verdade existe um tesouro que ainda não foi descoberto? Será que de verdade Deus é assim? Deus é esse tesouro, essa pérola da nossa vida? É a maior razão da nossa vida? E que se eu faço opção por Ele, Ele é alguém que eu preciso cultivar esse relacionamento? Porque o fato de eu ter encontrado a pérola não significa que eu já tenho, que eu já possuo. Não significa, porque o outro já procurava pela pérola. E, na verdade, a pérola da nossa vida chama Jesus. Ele é a grande opção da nossa vida. Ele é a nossa grande escolha. Então, quando a gente vê essa parábola, nós somos convidados por Ele a estar diante dEle para fazer qual é a nossa opção diante do Senhor. Muita gente ouviu os galileus, mas quanta gente ouviu e fez a opção de não segui-lo. E quantas pessoas hoje vivem uma indiferença em relação a Jesus? Mas está existindo um outro fenômeno, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo indiferentes a Ele, as pessoas têm saudade de Deus, têm uma nostalgia de Deus. E não sabem por onde começar. Na verdade, a gente precisa ter a coragem de ser muito verdadeiro em relação ao fim último da nossa vida. Colocar isso diante de Deus e falar com que opção eu sigo. Rezar, porque rezar não é uma reflexão. Rezar não é se colocar para debater alguma coisa. Rezar é estar diante dEle e pensar com muita verdade. Realmente eu posso acreditar e confiar que eu posso dividir a minha vida com outra pessoa? Ou sou eu mesma, o centro da minha vida? Quando você está rezando, você tem certeza absoluta que você está diante daquele que pode mudar todas as coisas? Porque tem hora que a gente acha que Ele não pode. Ou que Deus está tão distante que Ele não está interessado na nossa vida ordinária. E é viver a vida ordinária de verdade que Deus pode fazer de cada momento desse uma forma extraordinária. Porque Deus escuta, Deus nos escuta. Então é preciso que a gente trabalhe essa fé, essa certeza, essa relação. Porque não adianta só descobrir que eu tenho um tesouro e deixar aquilo lá arquivado. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso fazer com que Ele de verdade seja o maior tesouro que eu tenho na minha vida. E semana passada, diferente da oportunidade de ter descansado, trabalhei demais, que eu nunca vi um inverno com tanta doença como a gente viu, né? Todo mundo que teve consultório trabalhou loucamente, né? E nos últimos 12 dias, quando a gente trabalha na Santa Casa sábado e domingo, a gente trabalha 12 dias sem interrupção. Então, todos os dias lá, às 7 da manhã, seja sábado, domingo, já sendo feriado, são 12 dias. Isso emendado com o consultório, foi algo alucinado, porque eu não conseguia acabar antes de 10 da noite, né? Sim, porque os meninos realmente estavam muito doentes, né? Quem não estava doente aqui, estava doente fora daqui, e a gente continuava ajudando quem estava fora do Brasil, e a coisa não foi fácil para nenhum lugar que essas crianças passaram. E na terça-feira passada, eu tive um dia difícil demais, o consultório foi muito pesado, eu saí de lá e falava com Jesus assim,
aqui o senhor me perdoa, eu estou muda, porque eu estou parecendo um bagaço. Pensa num bagaço de laranja, eu estou pior do que um bagaço. Então, não tem assunto com você, eu estou muda, mas se eu quiser falar, fique à vontade, que eu estou precisando de aprender, porque às vezes a gente aprende por osmose, porque eu não consigo raciocinar de tão cansado que eu estou. E quarta, fui para o CTI, trabalhamos, e a gente estava convivendo com uma criança de 10 anos em morte cerebral. E trabalhar essas coisas é uma coisa muito difícil, porque a família vai e vem, vai e vem, vai e vem, e no fritar dos ovos, primeiro ia doar tudo, depois desistiu de doar tudo. Então, o trabalho com a família é esgotante. E começamos a quarta-feira até razoavelmente bem, e falei com a supervisora, e os residentes foram, os acadêmicos foram, falei, vamos rezar um texto de misericórdia diante desse menino em morte cerebral, para que ele descanse. A frequência dele está oscilando, 35, 40, ele precisa descansar. Vamos rezar, e rezamos, e foi nesse dia à tarde, depois que os pais chegaram, depois que os avós chegaram, que o criaram, que ele se entregou. Então, eu falei, vamos rezar o texto de misericórdia. Começamos o dia assim, em paz. Fui até dar aula para os meninos, fomos discutir algumas coisas. Quando, de repente, terminamos a aula, e o CTI teve uma coisa rara de acontecer, mas que é possível. Aconteceram 3 intercorrências graves simultâneas em 3 pacientes, um do lado do outro. Um, de repente, saturou 4, ficou igual uma berinjela, a gente satura 90. O do lado, a fisioterapeuta atendendo, ele conseguiu ser estubado e tinha que ser reentubado imediatamente. E a outra, que a R4, estava limpando os drenos para tirar, uma pós-operatória de cirurgia cardíaca, que a gente ia estubar, mas a gente não sabe nada da vida, fez uma arritmia na frente de todo mundo e parou. Foram 25 minutos de parada, vocês imaginam o que isso virou um olho do furacão, e do outro lado, outra criança parou. Então, virou um tumulto, o tamanho no meio disso tudo, era horário de visita, preparar a mãe para receber o filho, pôr o menino morto no colo. Vocês imaginam que a gente não sabia por onde começar. No meio disso tudo, perdemos entre quatro grandes acontecimentos, infelizmente, perdemos a Beatriz. Isso é uma loucura. Isso desestrutura toda uma equipe. E o meu telefone, alucinadamente chamando, porque muita gente chegando de viagem, os meninos pior do que tinham ido, chegando. E o pessoal reclamando, filho, você não está atendendo o telefone. Eu falei, mas é porque se vocês vissem aonde eu estou. No olho do furacão, não vi mensagem, não vi nada, não dava tempo. Quando eu comecei a responder, comecei a perceber como é que estava a minha agenda devia ter mais de 30 minutos para me. E eu estava tão cansada, com todo sofrimento, com toda coisa que a gente tinha visto, que eu fui rezar um dia no consultório, e eu chorava com Jesus. Falei, Jesus, eu estou chorando. Não é para você cortar, eu preciso. Eu estou tão cansada. Só o Senhor sabe quantas pessoas têm que precisam de mim. Na verdade, eu queria ir embora, eu queria desmarcar, eu queria passar um shopping, eu queria qualquer outra coisa, um cinema, qualquer outra coisa. Mas eu preciso de passar. Então, eu tenho que pedir sabedoria, Senhor, me ajuda a fazer isso. Aí fui para o consultório. Eu deixo, desde que um dia para o laboratório, a confusão de sempre no consultório pediátrico. E comecei a atender, e fui atendendo. Quando foi dando mais ou menos 4 horas, minha secretária falou, doutor, foi uma coisa esquisita. O quê? Você conseguiu estar absolutamente no horário? Nunca estou. Você está absolutamente no horário e os clientes chegam, estão assustados, porque chega a consulta e vai embora, chega a consulta e vai embora. Tem cliente meu que sabe que nunca aconteceu isso. Chega a consulta e vai embora, e os clientes falam, filho, olha o que aconteceu. E aí, Jesus não tirou um menino, até acrescentou mais uns, mas não tirou nenhum. Mas ele esteve lá. Essa é a diferença. Aí, quando eu percebi que a coisa estava muito em paz, eu falei, é Ele, que vem de um jeito que a gente não imagina, mas são as surpresas de Deus, que sabia do cansaço, mas que foi lá naquela doçura e falou, eu alivio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. E é tão impressionante que quando eu encerrei, eram umas 20 para as 10, eu era capaz de aguentar um curso de mais 12 horas sem problema. Porque é Ele que faz tudo ser tão diferente demais do normal. Porque quando a gente busca a Deus, como aqui ele buscava, a busca de Deus, ela te traz alegria e paz. Deus não te traz turbulência. Deus não te traz cansaço.
Então eu falava com ele nessa noite, eu falava: Jesus, o Senhor não é só o meu alimento de cada dia, mas muito mais do que o alimento. O Senhor é o meu sustento. É igual aquela viga que segura a casa para não cair. É a sensação que eu tenho. Eu falo: o Senhor que me segura inteiro, assim. Fala: fica de pé, filho. É esse sustento de cada dia que a Eucaristia permite, porque te permite o encontro. Porque por isso que eu digo para vocês, a fé, ela não é uma coisa de momento. Não é uma vez que você vem cá e se sente mexida e que vai fazer fé. Não é isso. A fé, ela é uma construção, porque ela é uma construção de fidelidade. Ela é um encontro de todo dia. Não é um cardeal Newman que diz que a nossa vida aqui, a nossa perfeição, ela é o resultado de muita transformação. Porque é um caminho de fidelidade e de resposta a Deus todos os dias. É um encontro com Ele todos os dias. Buscar a Deus, ela exige, sim, algumas coisas, exige um sacrifício, exige que você tenha uma disciplina, mas encontrar a Deus, não. Isso não é resultado de uma ascese muito rigorosa, nem de um fanatismo religioso, não. Encontrar a Ele é dom, porque Ele se dá. A questão é que nós não percebemos, porque nós estamos vivendo tão preocupados e tão ocupados, tão dispersos, que não percebemos Deus andar. A gente não percebe Ele bater no seu ombro e falar: estou aqui. Então, aprender que a gente divide com Ele é miséria nossa mesmo. Então, o nosso caminho com Deus, a gente não tem que copiar ninguém. Porque só cada um de nós sabe a nossa miséria, sabe onde é que está a nossa dificuldade, onde é que está o buraco na sua vida, onde está difícil de caminhar. Onde estão seus medos, suas tristezas, suas frustrações? Mas fale com Ele. Ele permite. Fecha a porta do teu quarto e faz uma relação com o Senhor. Fala com o Senhor o que está ruim. Ele é a grande verdade. Ele é o grande tesouro que alguém pode ter na vida. Que o dia que você descobre, você abre mão de tudo. Você abre mão de tanta coisa supérflua que você carrega na vida. Você abre mão de um tanto de coisa que não leva a lugar nenhum. Como diz Santo Agostinho de novo, né? Eu vou falar só dele. Só aquele que faz o homem ser bom, só ele permite o homem ser feliz. E a única coisa que nos transforma em sermos bons e nos fazer felizes é Deus. É o relacionamento com Ele. É estar junto dEle. É saber que nós fizemos uma opção por Ele. Que se eu estou na proposta do Senhor, será que isso é verdade? Será que Deus pode fazer tudo isso por mim? Te digo, faz isso e muito mais. Faz isso e muito mais. Porque Deus nos escuta. E sábado foi tão interessante à tarde, que eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não me lembro mais, porque tem 25 anos essa história. Uma mulher me ligou, uma senhora me ligou e disse: doutora Filó, estou ligando para a senhora não lembra de mim não. Mas meu filho foi cuidado por vocês no CTI, há 25 anos atrás. E meu filho ficou muito grave, porque ele engoliu o líquido amniótico, fez uma pneumonia muito grave. E na época os médicos disseram para nós: esse menino não vai andar, não vai falar, ele vai ter uma sequela neurológica grave, e, aliás, a gente não sabe se ele dá conta da vida. Nós ficamos 34 dias no CTI. E num desses dias, doutora Filó, logo no início, logo depois de tudo, que a gente estava muito isolado, a senhora deu plantão. E eu falei isso tudo com a senhora. Falei, mas eu ainda não era da coordenação, e eles falaram: os médicos estão dizendo que o nosso filho não tem jeito, que ele não vai andar, ele não vai falar. E a senhora então disse para nós assim: mas existe a misericórdia de Deus. Não se esqueça dela. E a partir de então, doutora Filó, eu comecei a andar com um crucifixo. Eu parecia uma doida. Eu andava com a cruz e rezava o dia inteiro. Então, estou ligando para a senhora para falar que meu filho formou engenharia, foi para a Alemanha, está dando aula na Universidade da Alemanha. Nenhuma sequela. E um dia me deram um CD da senhora, e quando eu escutei a senhora falando de misericórdia, eu falei: é aquela médica que há 25 anos atrás falou comigo: existe a misericórdia de Deus. Existe a misericórdia. E o dia que a gente descobre esse Deus vivo, esse Deus que você pode falar com Ele, esse Deus que preocupa com a sua miséria de cada dia, esse Deus que está atento com a dificuldade que você está ali, que está ao seu lado, você fala: existe alguém igual a Ele? Existe um preço igual a esse? Não existe um Deus como esse, que se faz presente na nossa vida e que quer caminhar conosco. Então, na verdade, nós até sabemos que Deus nos ama, mas nós não tomamos posse disso. Então é muito triste saber que existem cristãos que vivem uma religião de tristeza,
que vive a religião naquele jeito que eu falo com vocês, parece hiena. Ó vida, ó céus, que luta. Não há alegria na vida. Como que alguém que convive com Jesus vivo pode parecer que está morto? Estou falando, meu bem, você não encontrou com o Deus que eu conheço, não. Só Deus é diferente do meu. Porque o meu vivinho fala, conversa, discute, come, é tudo igual. Mas ele é vivo, anda conosco e se interessa pela sua vida. Então, o fato de você saber que você é filho dele e que ele é o Senhor, não te dá direito de saber que você já tem tudo, não. Você tem que fazer uma caminhada com o Senhor. A fé é uma caminhada de confiança. Eu preciso exercitar isso todo dia? Sim. Quem faz opção por caminhar com Jesus tem cuidado da parte interior? Sim. Porque senão morre a fé. A gente precisa estar junto com o Senhor todos os dias? Sim. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Mais que qualquer coisa. Passou a fase de achar que a gente é cristão porque foi batizado. Ou porque é cristão porque recebeu de herança. Ser cristão é uma opção. Seguir Jesus é uma escolha. Porque não é uma escolha de brilho. Ele não promete nem o sucesso. Mas ele promete a eternidade. Ele promete, a gente fica vivendo na esperança, né? Da hora que a gente vai poder ouvir assim, vinde, benditos do meu Pai. O reino está aqui. Imaginou? A hora que a gente ouvir, a hora que a gente puder imaginar, será que a vida encerra em mim? Será que a vida encerra? Esse mês foi um mês pesado, deve ter uns 3 semanas, 2 semanas, nós tivemos 2 óbitos simultâneos no CTI, 2 óbitos, eu não sabia qual mãe a gente acudia, porque um desmaiava e carregava, os residentes trabalhavam demais, nós trabalhamos demais. E aí eu deixei, porque o CTI virou uma loucura, e ao mesmo tempo tinha um monte de gente precisando de entrar, e aí arrumamos os leitos para receber outros, deixei a turma sofrer na segunda, na terça, na quarta parei o CTI e falei, vamos falar de morte, vamos conversar. Vamos começar a enfrentar essas coisas na nossa vida, porque isso vai mostrar, quando a gente chama alguém para conversar sobre morte, a gente está chamando alguém para conversar sobre vida, porque você tem que começar a entender quais são as escolhas que você está fazendo na sua vida desde agora. Porque são elas que vão dar sequência na sua vida. Então, diante dessa proposta de Deus, será que existe um Deus, assim, igual a Filó está falando, isso é real? Esse Deus que me escuta, que de verdade nos colocou uma esperança, uma certeza de uma vida que é eterna? E se eu tenho certeza disso, como diz Bento XVI, a gente aguenta a peleja do caminho? A gente aguenta o que tiver que aguentar, porque a gente sabe o que nos aguarda. É diferente. Mas quais são as opções que nós estamos vivendo? Quais são as nossas escolhas? Porque optar por Deus é todos os dias eu tenho que fazer opção por Jesus. Porque todos os dias eu tenho que dizer não para o mundo e dizer sim a Ele. Então, é preciso que a gente tenha coragem de estar, primeiro com os olhos atentos para poder ver como é que Deus age. E à medida que a gente vai ficando familiar a Ele, a gente fala, é Ele? É Ele? Isso aqui só pode ter sido Ele. Isso aqui que mudou tudo, foi Ele. Foi Ele que passou aqui e fez isso ser diferente. Foi Ele que passou aqui e transformou todas essas coisas. Ele que de verdade, eu estava vivendo água de chuchu rala, e falou, tem proposta melhor? É de verdade um Deus que muda todas as coisas, muda tudo. Mas tem que ter coragem, tem que fazer opção. Temos que falar, Ele é de verdade o meu maior tesouro, e por causa dele eu vendo qualquer coisa. Por que na verdade vale o homem, não é? O que ele faz tanto? Se ele... Fala que adianta o homem guardar tudo se perder a própria vida? Ganha tudo, mas perde a vida. Porque quando Jesus fala da vida, ele fala da vida que é uma continuidade, que somos chamados para viver uma vida que é eterna. Às vezes é difícil a gente pensar nisso, porque a vida nos enrola. É tanta coisa que acontece no dia para te distrair, para te ocupar, para te tirar do foco principal que é Deus. Então, quanto que a gente precisa estar atento para perceber o passo dele. Tanto que a gente tem que estar atento para sentir o cheiro dele. Estar atento para ver que quando Deus age, é tudo tão diferente, você fala, só pode ter sido ele e mais ninguém. Você sabe quando a marca é dele, mas se os seus olhos não estiverem de fora e de dentro abertos, Deus passa, faz o que for e você não vê. Faz tanto espetáculo o dia inteiro e quem reconhece? Porque não estamos atentos para ver um Deus que cuida. Não é só de mim, não. De todos vocês. De cada um. Sabe quantos fios de cabelo estão na cabeça de cada um de vocês? Cuida de cada detalhe da sua vida. E às vezes a gente acha que é sorte. Mas foi Ele que fez, que cuidou.
Então é preciso que a gente tenha muita honestidade diante do Senhor e fala: Senhor, porque está escrito na palavra que o Senhor disse que aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde? Aonde que verdadeiramente, qual é a verdadeira riqueza da minha vida? Porque não existe uma riqueza maior do que poder conviver com Deus vivo. O dia que a gente aprende isso, a gente fica mal acostumada, porque é só falar. E você sabe que Ele vai te ouvir, e que Ele vai dar uma solução, que Ele vai te mostrar o caminho, que Ele vai falar para você de alguma forma, Ele vai... Eu sempre falo com Ele: Jesus, o Senhor me fez. O Senhor foi a única pessoa que me viu como embrião, não é assim que está escrito na palavra. Deus nos viu como embrião na barriga da mãe. Então, o Senhor me conhece mais do que eu. O Senhor vai saber o jeito que o Senhor vai me dar a resposta que eu estou te falando. O Senhor vai me fazer entender que o Senhor me conhece. É assim que a gente pode conversar com Ele. É simples, tão simples. Não complique. Não complique a sua relação com Ele. Ande todos os dias na certeza, caminhar nessa certeza de ser amado, de ser cuidado. Medo de quê que você passou a ter? De nada. De nada. Então não existe um tesouro como Jesus na nossa vida. Não, Ele é absolutamente o que é sem preço na vida do ser humano. Porque o dia que você descobre, você abre mão de qualquer coisa, porque Ele é realmente sem preço. Conviver com uma pessoa que te faz melhor. Conviver com aquele que tira de você o que você tem de melhor. Então eu falo que Jesus é aquele que te olha e fala: não, eu te fiz para muito mais. Você está muito raso. Se você der uma chance, Ele vai te mostrar para que você foi criado. Se você der uma chance, Ele vai despertar dentro de você aquele talento que está tão guardado e falar: minha filha, eu te fiz para isso. Ouse. Ouse. Como diz o Papa, deixa Deus te surpreender, deixa Ele trazer uma novidade na sua vida, deixa Ele te mostrar de verdade quem você é, deixa que Ele faça e vire a sua vida do avesso, porque Ele pode trazer algo de ruim? Não pode. Mas a nossa relação com Ele, ela é construída na fidelidade. Porque nós não vivemos de um momento igual aquela semente que cai no terreno pedregoso, no instantinho ela cresce, mas na hora que chega qualquer problema da vida, ela não tem raiz e morre. Então, por isso que nós temos que maturar. Nós temos que maturar, porque o nosso espírito, ele depende. A gente tem que viver um tempo de maturação para dar conta de toda a verdade de Deus. Porque o ser humano quer a verdade, mas ele não dá conta da verdade. Não é assim? É interessante. O laboratório me mostra um remédio. Depois volta e fala: doutor, o que a senhora achou? Fala: vocês querem a verdade ou mais ou menos? Porque se você fala a verdade, eles ficam chateados. Eu falo: vocês estão me falando uma coisa, eu vou falar para vocês o que eu achei disso. E esse negócio não vai emplacar. Hein? Eu lamento ser tão sincera. Mas não dá certo, não gostei disso. E aí eles falam: está vendo como é que vocês ficam chateados? E vocês querem a resposta, vocês querem a verdade. O tanto que a nossa alma não está pronta para a verdade. Então, vocês imaginam isso diante de Deus. Nós não podemos ficar, como diz São Pedro, recebendo só o leitinho. A gente tem que se preparar para receber comida sólida de Deus. Mas não estamos preparados nem para o leite. Somos tão indisciplinados com o Senhor. Precisamos de ter uma disciplina. Então é isso que eu disse: buscar o Senhor exige sacrifício, mas encontrar-se com Ele é dom. E Ele se dá. Basta que você queira. Basta que você deseje o Senhor, porque Ele te deseja. Ele quer estar conosco. Não existe um caminho como Ele. Não há ninguém que possa te trazer a alegria, a paz, a serenidade, que é conviver com o Senhor, mesmo que a vida esteja do avesso. Mesmo que o mundo esteja aquele tumulto. Mas a gente sabe que Ele é aquele que pode transformar todas as coisas. Ele que nos renova, Ele que nos dá força de novo, Ele que nos põe de pé e fala: mais um só, vamos lá, você dá conta. Por quê? Porque eu estou aqui. Que vocês tenham essa certeza, que vocês, quando forem rezar hoje, para encerrar o dia de vocês, tenham a coragem de colocar a vida de vocês diante dEle e falar: Senhor, quais têm sido as minhas escolhas? Por quem realmente eu estou fazendo opção na minha vida? Porque se às vezes nós estamos fazendo opção por um tanto de ilusão, que não nos leva a lugar nenhum. Porque só Ele é a verdade absoluta de tudo. Que os nossos olhos, o dia que fechar aqui, se abrirão para uma outra realidade. Será que a gente tem verdadeiramente consciência disso? Se prepara de verdade para isso? Então, eu preciso que a gente comece a perguntar para Ele: aonde que na minha vida o Senhor não reina? Me faça estar aberto para as suas surpresas de cada dia.
Porque o Senhor nos surpreende, Ele pode trazer tanta novidade para nós. Vamos pedir a Ele que eu esteja com o olhar atento, que todos os meus sentidos estejam abertos para perceber esse Deus que vem. Vem a toda hora, vem a todo momento nos encontrar, porque é isso que Ele quer. Deus permita que como a samaritana, que foi buscar água, encontrou o autor da água viva, que Ele nos permita esses encontros, como o encontro de Zaqueu, e que Ele queira se hospedar na nossa casa, que Ele queira fazer morada em nós, que Ele também queira ser o nosso amigo mais íntimo, aquele que partilha tudo conosco, aquele que você não precisa esconder nada, aquele que você pode rasgar o seu coração, às vezes, muitas vezes, não falar nada e só chorar. Ele sabe de todas as coisas, e só Ele, essa é a confiança absoluta que eu tenho, nessa doçura que é o Senhor, que eu posso falar, e mesmo na miséria da minha oração, Ele escuta, e se a gente permitir, Ele faz. Vamos começar um novo tempo, não é? Vamos começar um novo semestre, mas vamos começar esse semestre na presença daquele que pode tudo. Se a nossa vida está mais ou menos, Ele pode fazer a nossa vida muito melhor do que está, muito, mas muito melhor. Ele pode. Se algo não está bom, fale com o Senhor, tem certeza, porque Deus só tem o melhor para cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Vamos colocar a nossa vida diante dEle e pedir a Ele que Ele verdadeiramente seja a nossa pérola, que Ele nos dê a graça de procurar por Ele cada dia, e que a cada encontro nosso seja um encontro mais profundo, que a gente possa estar preparado e aberto para cada surpresa que Ele tem para nós. Eu quero ler um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar e essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, Ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber? O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele.
Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com Ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. Então como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça? Que é aprender a escutar a voz dEle. Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá, né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Ele fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E já vê como é que é sempre diferente, novo, né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina, né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É Ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, Ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que Ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é um conhecer de você falar assim, não conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece, né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando Ele fala que Ele nos conhece, é porque Ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual, te conhece no seu emocional, Ele conhece na sua caminhada espiritual, onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não Senhor, já andei muito, Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139, tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé, você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado, Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras, não, porque o seu Pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece. E isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe, né? Então por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para Ele, porque somente Ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse, né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, Ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que Ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência e vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida.
Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza, e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força, e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas. Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, e tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva. Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se Ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, e a resposta que eu tenho na vida, porque Ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo, como que eu conheço pouco aquele
que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar. Então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus. Estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado, porque eu posso pedir perdão, nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Vai que você está dançando, meu filho? É que eu sou amado, que eu sou amada, alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim, alguém tem um olho em cima de mim, alguém me protege, me tira do mal, me defende, né? O pastor é aquele que defende, é aquele que te guarda, porque você é dele e a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um, para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder, pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca, porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho, a gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele, porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu, Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo, a gente fala com ele, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta, assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá, que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa, o amor acolhe, não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela? A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que ele dá? Hã? Não. O que ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos, sem Ele nós arrastamos no cotidiano, sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar, muda tudo, é tudo diferente, é a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade, e fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia. Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, última oportunidade de dar um beijo em alguém, última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por que eu estou me gastando, por que eu estou me consumindo, por que eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar da má notícia.
Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso, tem que ser conversado. Aí quando eu conversava com eles, sobre quando eu conversava do paciente, quando é morte cerebral. O povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês me vêm fazendo para as mães, e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir, que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Mas eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão, para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque falei, enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa, para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos, de verdade, né? Não é para receitar, não, fazer receita só não, olhar o doente, olhar o outro, que é você também, ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo, dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço, dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia, sua bênção para começar o dia, à sua disposição para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar para o senhor fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? Porque é mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele e falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, filho, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então ajoelha e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro. Por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já esteve lá no consultório e falou, filho, eu preciso falar uma coisa. O quê? Chegou o estudo do neném. E ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo. O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar, seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso. O dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala, meu filho, não posso te dar faca. Você só tem 1 ano. Vai cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar.
E você quer conversar com ele, ele dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala, mas eu quero tal coisa. Eu falo, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele, estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar, vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade, não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra, aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que se você falar, Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia, Filó, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei, pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora? Né? Assim, menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala, é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar, Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego, que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle, Ele nos pega de volta e fala, isso é minha? Então agora porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, Não precisa se preocupar com nada, não. Filó, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus, se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele, firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou. Porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dEle. A coragem não é nossa, é dEle. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus guiar. Deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente. Perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar. E fecha seus olhos. Se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala, bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso, coloca para Ele, me preceda. E relaxa e deixa Ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que Ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim, o que o Senhor faria no meu lugar? Como é que o Senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa Ele guiar. É encantador.
É encantador. Por um momento, olhe para ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que estiver numa situação delicada, olhe para ele e fala: me ilumina, me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o Senhor quer. E guarde uma coisa: Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta: onde você está? Sabia, né? Ele perguntou: onde você está? Adão falou: estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filho, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar. Onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala: não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parou o povo, fala: mas onde é que você está correndo? Fala assim: não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo. Não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala: aquele que come minha carne e bebe meu sangue, viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca. Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caio e falo de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tenho força eu te carrego. Não tenha medo, que sou eu, teu Deus. Então quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma: ficar longe dele. No mais nós já somos mais do que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver.
O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você me explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus. Tem algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso. Quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis. Porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir a ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então, experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder. Que Ele me encontra, que Ele sabe meu cheiro, Ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que eu desbravei, saí para um caminho errado, Ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para Ele. Eu sou precioso para Ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele. Entregue-se a esse Deus que é sem palavras, né? A gente não consegue falar de um Deus de tanto amor. É amor demais, né? E que vocês nunca duvidem desse amor. Jesus já provou para nós. E prova a cada dia o quanto Ele ama. E cuida. E se vocês prestarem atenção, Ele cuida dos detalhes da sua vida. Dos detalhes. Fala, mas eu nem pensei nisso. Você não. Ele pensou. Por quê? Porque nos ama. A esse Deus, todo louvor e toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Seja lá o momento que você estiver vivendo de dificuldade, nunca esqueça de clamar por quem pode te ouvir. E por quem pode mudar tudo com tanta simplicidade, com tanta facilidade. Assim foi o que Deus nos preparou, nos acompanhou. O Anselmo falava, eu não dou conta de rezar. Você pode estar não, eu estou rezando sem parar. Deus está junto, está ouvindo, e será apenas o que Ele quiser. Ele falava, eu não queria fazer cateterismo pela perna. Eu falei, nós não vamos amolar médico com nada, falando que tem que ser aqui ou ali. Porque já está tudo entregue. E o Senhor sabe se vai ser no braço ou se vai ser na perna. Foi tudo no braço como Ele quis. Mas é porque foi entregue primeiro. Então, seja lá o que a gente tiver que viver, a gente coloca primeiro na mão do Senhor e deixa Ele conduzir da forma que for melhor aos olhos de Deus. Agradeço porque foram muitas bênçãos. Agradeço por todos os médicos, que Deus agiu através deles. E muito pela solidariedade de vocês, pelo carinho, pelas orações. E a gente não veio mesmo porque não tinha como deixá-lo, né? Tinha que fazer companhia para ele. Mas como Deus permitiu, nós estamos aqui de novo para a gente continuar, né? A falar da palavra de Deus, né? Então hoje nós vamos falar do Evangelho de domingo, de Mateus. Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa,
Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e julgai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Toda vez que vocês forem ler a palavra de Deus, sozinhos, forem ler, sempre a palavra de Deus pode ser avaliada e analisada em vários níveis, né? Que a gente chama de chaves de leitura, né? Então tem a primeira chave, o primeiro olhar, que é o olhar do convidado da festa. Um rei vai fazer uma festa de um casamento, convida o povo, cada um tem uma ocupação para fazer, ninguém quer ir. E aí ele manda buscar nas encruzilhadas aqueles pobres, aquelas pessoas que, bons e maus, sem escolha, não precisava de ter nenhuma marca diferente, foi todo mundo convidado para a festa. E quando chegou lá na festa, ele viu que um não tinha um traje adequado e tirou. Essa é uma linha básica, né? Claro que tem uma linha mais profunda, que é uma linha que eu gostaria de convidá-los, né, para a gente pensar. Quando a gente vai discutir isso aqui, a nível de chave de interioridade, com uma motivação para o nosso caminho até Deus. Isso aqui que Jesus descreve somos nós. É a nossa história. Somos nós na nossa caminhada. Essa história é nossa, né? E eu falo, imagina Jesus quando olhava aquele povo sentado, e devia pensar, como é que eu conto para eles que eles têm um pai? E que o pai, a vida que Deus fez para nós, não é só trabalhar, não é só doença, não é só luta, não é só de sabor. Deus Pai está preparando uma festa para os seus filhos. E essa festa vai acontecer. Vai acontecer essa festa. Porque Deus não está em crise. Deus vai dar um banquete para nós, para os seus filhos. Mesmo que os filhos não estejam atentos, mesmo que os filhos não estejam ouvindo, Deus vai continuar insistindo. Porque Ele fica olhando a nossa vida e fica olhando a nossa vida hoje. Hoje, Deus nos convida. Eu tenho para você uma vida melhor, mais profunda. Eu quero te convidar para viver uma vida mais plena de realização. Saia da superfície, eu quero te convidar para algo maior. Essa é a proposta disso aqui. Algo maior. É isso que eu quero te convidar. Mas a gente está andando atualmente parecendo que a gente só escuta o canto da sereia. E a gente não escuta aquilo que é real. Para poder nos levar exatamente para um relacionamento mais profundo com Deus. Então, a pior coisa que pode acontecer para nós é uma vida de muito sucesso. Uma vida bem-sucedida, que isso nos acomoda. O que nos faz abrir ao outro e a Deus é alguma indigência. Jesus olha a nossa fragilidade, às vezes a gente não tem consciência que somos frágeis, que quebramos, estamos ótimos, de repente infartamos. Estamos ótimos, de repente temos um AVC. Estamos ótimos, de repente rompe um aneurisma. Que somos frágeis, que somos vulneráveis. E que não podemos perder tempo de nos conhecer. Não podemos perder tempo de fazer esse convite de Deus para algo maior. E a gente fica pensando, o ser humano busca, claro, pela realização, claro, pela felicidade. E eu te pergunto, aonde você está procurando a sua felicidade? Aonde você está procurando a sua realização? Porque às vezes nós estamos procurando a nossa realização, a nossa felicidade, em acumular. A gente poderia até traduzir
colocando como uma palavra da Bíblia, acumular, eis a lei e os profetas, e não amar e fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Às vezes a gente acumula tanto, endurece o coração, perde a ternura e não consegue ser feliz. Ou a gente procura a felicidade da gente tentando resolver a nossa vida num prazer imediato, seja em qualquer forma de sexo. Às vezes as pessoas já esgotaram todas as possibilidades, seja na bebida, às vezes embriaga, ou numa droga depois de uma viagem e volta da viagem de droga, e fica pensando, aonde alguém pode se realizar nisso? Porque tudo que o mundo nos oferece para realização são coisas muito pequenas e são fracionadas. Ela não te dá uma realização inteira. O homem continua insatisfeito, o homem continua buscando. Por isso que vocês estão aqui. Vocês continuam buscando algo mais que no coração de vocês chama. É porque Deus está sempre nos buscando e falando, eu tenho mais para você, eu tenho melhor para você. Eu tenho algo que o mundo não pode te dar. Eu não vou tirar o que você tem, eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar um outro olhar na sua caminhada. Então acho que Jesus via aquilo e falava, Deus não exclui, Deus inclui. Deus não nos compara. Ele não nos compara quem é maior, quem é melhor, quem é mais rico, quem é mais pobre. É tudo filho dele. Porque na verdade Ele quer fazer com que você descubra quem você é. Que a gente possa dar conta de viver nos superando. E não nos destruindo. Hoje eu falava com uma pessoa que chegou lá no consultório e eu disse a ela, falei, você não precisa me dizer que você está sofrendo, porque eu vejo a sua alma ferida, profundamente ferida. Tem 2 anos que eu não te vejo, aquela mulher alegre que entrava aqui no consultório está morta. Mas então eu queria te propor a ter uma conversa com você mesma. Se apresentar a você mesma e se descobrir outra vez. Essa proposta que eu também trago para vocês. É descobrir que nós temos luz e sombra. Nós temos coisas boas e coisas ruins. Que nós somos capazes também do mal. Por isso que Deus não exclui, por isso está tudo incluído. O que Ele quer dizer com isso? Que tudo que nos aconteceu nas encruzilhadas das nossas vidas, é lá na encruzilhada, vai lá, volta, passei pela sua vida, falei, eu vou te convidar, falei para essa pessoa e vou falar para vocês, a fazer a peregrinação mais difícil que existe, é andar dentro de você mesmo. É descobrir quem você é, porque senão a gente quer andar e mostrar diante de Deus e diante do outro só o nosso lado positivo. Nós não somos isso, nós somos fragilidade, nós somos fraqueza, nós somos miséria. Nós somos tanta coisa que precisa ser trabalhada, curada, porque eu não sou só esse lado. Então por isso tem que ir lá na encruzilhada, tem que ir aonde eu derrapei, aonde eu caí, aonde eu fiz alguma coisa errada, aonde eu tenho vergonha e não quero que as pessoas saibam. Sabe por quê? Eu sou tudo isso, eu não sou só um pedaço, eu sou essa história inteira de bom e de mal, mas eu tenho que assumir essa minha verdade. Fernando Pessoa fala, para ser grande seja inteiro. É a inteireza que Deus quer, nossa. Nós temos que ter ouvido para ouvir o que Deus nos convida. Porque nós falamos, não quero, por que eu não quero? Eu nem creio em Deus, Filó, nem sei direito se Deus existe. Por que eu não creio? Porque talvez seja mais fácil não acreditar, não escutar esse convite de Deus que me chama a uma interioridade. Porque eu tomar conhecimento de mim exige mudança. E mudar é duro. Mas está tudo tão bom, por que precisa mudar? Essa cadeia está ótima nesse lugar, por que mudar de lado? Não precisa. E mudar a gente, então, é uma luta. Passar por um processo, se avaliar. Então é preciso que a gente pegue tudo aquilo que não é bom e temos que apresentar a Deus. Temos que permitir que o Espírito Santo e o amor dele passe por tudo na nossa vida. Então por isso que eu tenho que caminhar. Ande por todas as encruzilhadas, diz o Senhor. Vá a todas as encruzilhadas. Tem que ter coragem de parar, olhar a nossa vida, olhar aquele ponto que a gente não quer nem contar para ninguém que eu vivi aquilo, que a porta está trancada, tem que abrir. Tem que abrir. E falar, Jesus, entra aqui, olha o que eu fiz um dia. Olha a vergonha que eu vivi isso um dia. E quantas coisas na nossa vida a graça não consegue fluir, porque está parado. Não adianta querer mostrar para Deus um lado que a gente não é só aquele lado bom.
Ele sabe. Então eu fico imaginando Jesus quando olhou para aquela multidão e via aquele lado frágil, os pecadores. Então o que ele fez para mostrar para o povo que Deus era assim? Ele comia com os pecadores, ele ia para ficar com quem não queria, os excluídos. Então não exclua nada da sua vida. Inclua. Inclua aquele dia que você não quer lembrar. Inclua aquela coisa que te fez sofrer. Inclua tudo que te constitui. Fala, Senhor, eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Porque eu sou fruto ainda de um processo de transformação. Eu não estou pronta. Eu ainda não sou, eu não nasci sua filha, eu estou me tornando filho de Deus. Eu vou me tornando com as minhas opções, com a minha consciência. Então Deus quer te revelar que você é muito mais do que você imagina que você é. Então eu dizer para essa pessoa, as pessoas podem nos trair, nos abandonar, porque é a opção dela, ela é livre, ela pode ir embora. A gente pode começar a caminhar junto e por algum momento ela se encantar por alguém e ir embora. Eu posso até achar que não é a melhor opção, mas a pessoa é livre, ela tem o direito de ir. Mas ela não pode te destruir por causa dessa opção, porque você é mais do que isso. E o outro não pode fazer com você somente só se você permitir. Porque se você não permite, o outro não faz. Ele chega até um momento, mas descubra quem você é e mostre o valor. Nosso umbigo só era ligado na mãe quando a gente nasceu e foi cortado. Falei, a única pessoa que a gente não vive sem é Deus. E vamos permitir e pedir a Ele que nos faça tomar consciência daquilo que Ele já sabe que somos. Então é preciso que a gente tenha coragem de apresentar ao Senhor a miséria que é a nossa vida. E pedir a Ele, Senhor, revela para mim aquilo que eu sou. Não, porque qual é a inflexão da parábola? Que eu falo com vocês que toda parábola tem um ponto, que é aonde Deus quer dar o toque em nós. Aonde que Jesus pegou aqui em nós? É a recusa do convite. Nós não podemos continuar fugindo de nós mesmos. Não podemos. Nós temos que ter coragem de olhar para nós mesmos, não fugir de Deus, não querer viver a vida fugindo de situações que eu não quero enfrentar. Então eu me escondo. E nessa proposta Jesus fala, eu quero os bons e os maus. Eu quero você inteira com a sua miséria mesmo, porque eu sei que você precisa do meu amor incondicional. Então quando o homem, o rei, chega na festa e vê a pessoa sem a veste, é porque a nossa vida, toda a nossa miséria, ela tem que ser passada pelo amor incondicional de Deus. É o amor dele que nos aceita do jeito que nós somos, igual ele recebeu o filho pródigo. Somos nós os filhos pródigos dele. Não recusem a proposta de participar de um banquete, onde ele quer ver os filhos felizes, onde ele tem uma proposta maravilhosa. Não recuse. Fala, Senhor, eu preciso de ajuda para estar diante do Senhor. Me ajuda a me ver, a me conhecer, revela para mim mesmo quem eu sou, mostra para mim a minha miséria. Então é tão bacana quando a gente passa por alguma situação, vocês entendam, né? Claro, assim, quando Deus permite na nossa vida alguma situação que me revela aquilo que eu sou, porque às vezes eu fico chateada com alguma coisa, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, ou acontece alguma coisa, eu acho que Deus ficou olhando e fala assim, deixa eu ver como é que ela vai reagir agora. Isso revela exatamente onde nós estamos como cristão. E às vezes a gente não fez um passo. Nenhum passo. É aquilo que Deus Pai fala. Vocês não sofrem por não fazer nenhum ganho espiritual. Então, essas situações difíceis que a gente passa, a gente vê exatamente onde a gente está enraizado. Como é que eu estou conduzindo? É preciso que a gente olhe e fale, nossa, mas como é quando eu fiquei ofendido por isso? Nossa, como é quando eu sinto inveja, gente? Olha como é que ciúme que eu estou sentindo disso. Olha como é que eu estou vivendo isso. Fala-me, Jesus, misericórdia, meu filho, olha a situação que eu estou até agora. Estou mais para Deus me chame do que Deus me ama, não vivi nada, não melhorei nada. Então é isso que a gente tem que ter a coragem de olhar e falar, Senhor, apresente ao Senhor, você inteira, toda a sua história de vida interessa a Deus. Só Ele viu o seu coração batendo. Quando nem sua mãe sabia que você estava grávida, Ele já sabia. Ele já tinha visto você. Foi esconder o que dele? Tem hora que eu acho que a gente parece criança de 2 anos que tampa os olhos e porque ela tampou o olho, ela acha que ninguém está enxergando ela, que ela sumiu, né? Então tem hora que a gente fala assim diante de Deus, a gente tampa os olhinhos e fala, você está me vendo? Não. Olha o que eu estou fazendo, a gente esconde dele.
como se pudesse esconder o que dele? Nada. Então não tenha medo de contar para o Senhor tudo. Ele está esperando que você apresente para que Ele transforme, para que você tenha a veste certa no dia do nosso banquete. Que espetáculo vai ser isso. Olha, quem é que está escutando isso, gente? Será que vocês realmente acreditam que esse banquete vai existir? Eu te digo que irá existir. Por mais que o mundo esteja ateu, Deus não vai desistir de nós. E Ele vai continuar insistindo. Ninguém pode impedir a comunicação dEle com cada um de nós. E fala: meu filho, eu tenho algo para você maravilhoso. É só dizer sim a esse Pai incondicional. Eu quero vocês comigo eternamente. Vocês não têm noção do que eu preparo para vocês. Esse banquete vai acontecer. Deus está preparando todas as coisas. Como eu desejo que se fosse para agora. Como eu desejo. Vocês não têm noção. Todo dia eu falo com ele, não é hoje não. Que delícia poder juntar todo mundo. Olha que espetáculo vai ser isso. Vai ser uma coisa de louco. Esse banquete vai existir. O problema é que as pessoas hoje não querem mais escutar Deus. As pessoas hoje ficaram cegas e surdas para tudo aquilo que não é mais do interesse delas. Então nós estamos vivendo um mundo que só procura ter e não ser nada. Mas eu tenho um tanto de coisa, inclusive, que traz a marca daquilo que eu aparento ser. Seja o sapato que eu uso, a joia que eu estou, a caneta que eu assino, o carro que eu ando, o perfume, que é a cara da riqueza, né? Então, eu tenho que mostrar a cara de alguma coisa. Mas se eu tirar tudo isso, sou o quê mesmo? Eu falo isso muito com vocês. Fica 12 horas sem banho, a gente é o quê? Tudo igual. Não é? Então, sem muita ilusão, às vezes eu acho que a gente não está querendo levar a nossa vida a sério. Esse banquete é real, eu digo para vocês. Jesus não ia contar mentiras, atravessar o universo. Há uma proposta de eternidade, há uma proposta de um encontro com o nosso Pai, que vamos encontrar com Ele. Se fosse você, já dizia assim para Ele a partir de agora. Vai ajeitando a vida para ter menos tempo no purgatório, que o povo não acredita mais, mas é real. Vai ajeitando, fala: deixa eu contar para o senhor aqui. Ó, no passado eu vi isso, vou apurando, vá apurando, começa da infância, vá apurando as coisinhas que não está boa, vai apresentando para o Senhor, para que Ele possa trabalhar. Porque tem uma parte que Jesus fala assim, porque se o rei fala aqui, então pega essa pessoa, amarra os pés, joga fora, né? Joga lá para fora, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção, o que significa tudo isso? Todas as vezes que eu não assumo o mal em mim, que eu quero viver uma vida de mentira, que eu não assumo a minha verdade, as coisas que estão ruins em mim vão nos adoecer, vão nos destruir, e vai fazer na nossa vida muito choro, muito pranto, muito sofrimento. É isso que Jesus fala de choro e ranger de dentes. É o sofrimento que a gente não se assumir, não se aceitar, vai levar. Isso te destrói. Mas ao mesmo tempo, se você é humilde e fala: Jesus, olha que miséria que eu sou, vai prestando atenção. Mostra para Ele, fala, que isso possa ser passado pelo seu amor incondicional e transforma a minha vida. Eu quero ser melhor. Eu quero fazer a imagem daquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, que o pecado tem destruído. Eu também sou, todos nós, somos uma pérola preciosa, um diamante bruto igual Maria. Por que não somos como ela, que é o modelo do ser humano? Ela é o modelo do que Deus quer de nós. Porque nós estamos incrustados de tanto pecado, é tanto lodo, é tanta confusão. Na hora que eu vou confessar, eu falo com ele: sabe qual que é a minha dificuldade na confissão, Jesus? Porque porco, quando está no chiqueiro, não vê o sujeira. Já está na lama e meia e não vê nada, meu filho. Se a luz de Deus não entrar, está tudo no escuro. E a gente acha que aquilo lá está uma beleza de limpeza. Observa quando você quer ver alguma coisa, você está limpo. Você não tem que julgar a luz? A luz é que revela a sujeira. Na nossa vida também. O que revela que está ruim em nós? Não é o outro, que às vezes está pior do que eu, a gente está achando que está bom. É Deus que mostra, fala: minha filha, a situação sua não é boa, não. Então a gente tem que ter um parâmetro. E se o parâmetro é o coleguinha, que a vida é mais ou menos, a gente acha que está bem. Aí se coloca diante de Maria, fala: não, que vergonha. A situação está péssima. Tudo depende do seu referencial. Não é? Senão a gente, de acordo com quem você convive, você está até em alta, né? Até vai à missa, né? O resto não vai, que é a luta. Né? Então, a gente precisa entender que isso aqui é um convite maravilhoso.
Isso aqui é um convite. Eu quero você comigo num banquete, imagina. Isso é a proposta que Deus quer. Ele quer reunir os filhos dele e falar: a vida que eu proponho para vocês é muito melhor que essa luta que vocês estão aí. Tem coisa muito melhor. Mas você precisa se conhecer, se aceitar, se assumir, permitir que eu te cure. Não tenha medo de ir para as encruzilhadas, não tenha medo de ir nos cruzamentos, lá eu gero vida. Foi a fragilidade de Jesus, na morte dele, aonde gerou mais vida. Porque ele fez a ressurreição, já pensaram nisso? Onde você achou que ele estava acabado, destruído, Deus mudou tudo. E é assim que Deus faz na nossa vida. É lá naquele seu sofrimento, onde você fala: meu Deus, eu não dou conta de sair disso. Entrega para ele, ver o que ele vai fazer com você. É ali. Quando você está se sentindo menos nada, fala que é aí que Deus tem chance de agir. Porque quando a gente acha que está bacana, não sobra espaço para Deus, já tirou ele de cena. Mas quando você está numa luta, na vida difícil, na parte difícil, sofrendo, é a hora que você se abre para Deus. Então eu preciso se abrir para Ele e dizer: Jesus, cura minha vida. Não permita que eu feche meu ouvido para o seu convite a cada dia, a cada hora, de fazer opção pelo Senhor, de endireitar a minha vida, de acertar o meu caminho, de mostrar o que é certo e de me fazer andar de acordo com o seu desejo. Porque eu quero estar nesse banquete. Imagina nós todo mundo junto. Deus Pai vai ficar enlouquecido com tanta gente conversando, vai ser um espetáculo, não vai? Não vai se juntar muita mulher, só um adendo para a gente divertir. Meu pai, quando ele já estava usando aparelhinho, juntava eu, Jaque, minha irmã e minha mãe, imagina, 4 mulheres, quase não fala, imagina. Aí eu olhava para ele e falava: pai, todo mundo sentado na mesa, falava: você desligou o seu aparelho? Surdez? Você não está escutando nada não, né? Escutei ele ria com aquela cara de paisagem, porque era tanta mulher falando que ele desligava o aparelho, para poder não ouvir a gente falando. Então, ele ficava sossegado, comendo, falava: essa mulherada fala demais, ele desligava. Mas Deus Pai não vai desligar nada, porque Ele deseja encontrar os filhos dele. Gente, isso é uma história para a gente poder morrer de alegria. É para a gente poder começar a trabalhar a nossa vida nessa certeza. Isso é a fé. A nossa fé nos garante que um dia vamos estar juntos, todos com o Pai. O que nós estamos fazendo para estar nesse banquete? Como estamos trabalhando para isso? A nossa vida, hoje. Hoje nós vamos pedir a Ele: me dá a mão, Jesus, e que a luz do Seu Espírito caminhe comigo, por dentro de mim, e me revele aquilo que eu tenho que te entregar, para que o Senhor possa trabalhar, me revestir com a veste da graça, para que eu possa ir para esse banquete. Eu não quero ser destruída pelo mal que está dentro de mim. Tanto rancor, tanta mágoa, tanto ciúme, tanta inveja, tanta coisa esquisita que anda dentro de nós. Vamos pedir a Ele para tirar e nos curar. Só tem um que cura, só um. Só um. Esse cura e te faz novo, te faz começar de novo, começar uma nova história. Então essa proposta, ela é doce. Essa imagem que Jesus tem para nós, do grande banquete, que Isaías também fala, é maravilhosa imaginar. É maravilhoso poder imaginar que Deus tem um cuidado desse, onde Ele quer reunir os filhos dele. Como Ele vai fazer, a gente não sabe. Mas Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe como é que Ele vai nos colocar com Ele. A proposta que Ele tem, eu falo que ela é tão maravilhosa que a gente acha que é a história da carochinha. Mas ela é real, é de verdade. Esse Pai nos ama nesse amor incondicional, é isso que Jesus quis dizer. Ele não te compara, Ele te aconchega, Ele te põe no peito. Então não tenha medo, seja de dizer o que tiver que dizer a Deus. O que tiver. E eu não sei porquê, mas eu tenho pensado muito aqui para dizer isso. E às vezes tem tantas mulheres que carregam um fardo de terem feito um aborto. E por mais que já tenham arrependido e confessado, não conseguem se perdoar. E se isso você carrega, leve diante de Deus. Leve diante dEle. E peça perdão e peça que isso seja envolvido no amor incondicional dEle. Da mesma forma, quantas pessoas lutam com o vício do sexo, com o vício da droga, com o vício da bebida. Tudo que a gente oferece a Deus, Ele cura. Tudo. Tudo que Ele faz novo, tudo outra vez. Deus nos recria a cada minuto, guardem isso. A cada minuto Deus pode te fazer de novo. Esses dias eu recebi a foto de um cliente meu que sempre foi uma paixão desde pequenininho, uma paixão minha, a família com 3 crianças, e eles foram crescendo na adolescência, mudaram daqui, voltaram para cá, e exatamente esse meu menino do meio,
que era sempre muito levado, muito alegre, pegou um caminho que não devia, que foi o caminho da droga, e ficou muito ruim, muito ruim. Quando a família me procurou, o pai falou: Filó, eu estou tão desesperado que eu vim aqui, porque eu já segurei para a polícia levar, eu já coloquei ele no hospital psiquiátrico, eu já espanquei, eu já pus no colo, eu já beijei, eu já abracei, e eu não sei mais o que fazer, então eu estou aqui, para você me ajudar. Falei: falta 2 coisas, joelho no chão. E a segunda é que nós vamos interná-lo, porque o próximo passo dele vai ser matar alguém, porque ele já está fazendo pequeno delito, então ele vai pegar uma arma, vai matar, porque já está assaltando, já está... Nós não temos opção. Como ele é de menor, nós podemos fazer a internação, entra em casa, pega ele não tem escolha, ele é levado. E o trabalho do Eros Biondini com as fazendas de recuperação é um trabalho maravilhoso. Esses dias ele mandou uma foto, já tem 4 meses que ele está internado lá, e aí é o menino de novo que eu conheci, né? Sendo resgatado, sendo curado, não aquele farrapo que eu vi, não aquilo que eu falo que a droga ela é tão demoníaca que ela tira a dignidade de filho de Deus. A pessoa perde a dignidade, né? Assim, ela já não se reconhece, não sabe nem quem é mais, né? O pai dele falou comigo: você vai ter medo do meu filho, que ele não é aquela doçura que ficava agarrado em você mais, mas você vai ter medo porque meu filho virou um bandido. E aí perdeu tudo, né? Perdeu. E agora vê ele sendo restaurado, e a mãe mandou a foto e colocou: agora eu reconheço meu filho de novo. Então eu acho que às vezes Jesus e o Pai olham para nós e fala: ele está vivendo aquilo que não é o que eu desejo para ele. Ele não é aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonhei. Ele está vivendo um outro. Mas se ele me permitir, eu transformo ele naquele que eu vejo que ele é. Isso está na mão de quem? Nossa. A resposta do convite é pessoal. Sabe quando você vai em casamento fino, coloca um cartãozinho assim: convite pessoal intransferível, coisa chique. Você tem que ligar e comunicar? Pois é. A resposta que você tem que dar não é coletiva. Eu não posso responder para vocês. Mas cada um pode falar com o Pai: eu quero estar nesse banquete com o melhor traje que eu tiver. Para isso, o Senhor me cure. Então vamos pedir a Jesus, né, que vá, pela ação do Espírito Santo em nós, pelo amor dele em nós, que vá curando tudo aquilo que às vezes a gente nem tem consciência que precisa ser transformado pelo amor de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dele e começar a trabalhar. Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe o nosso coração nessa noite.